A primeira leitura de hoje introduz-nos no tema que depois vamos ver mais de perto no Evangelho, que é um dos grandes milagres de Jesus, o reanimar uma menina que tinha morrido, que começa por estar doente e depois acaba por morrer. Como digo, a primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria vem-nos dizer coisas muito importantes, como de que Deus criou tudo para o bem, de que Deus não quer o nosso mal e de que se há mal no mundo não o devemos atribuir a Deus. Porque o nosso Deus, o Deus Criador, é o Deus do bem e da vida. Às vezes, quando nos acontece alguma coisa má, às vezes temos esta tentação em perguntar a origem, o porquê de termos ficado doentes, o porquê da vida não nos ser favorável, o porquê de nos ter morrido alguém. E este porquê, às vezes, leva-nos para Deus. Porquê é que Deus mandou isto? Porquê é que Deus me castiga assim? E estas são perguntas sem saída, são perguntas que não têm resposta. E se alguma resposta queremos encontrar nestas perguntas, a primeira leitura de hoje então esclarece-nos quando nos diz: Deus não é o autor do mal. Deus não quer a nossa desgraça. Deus não está contra nós. E é bom que nós tenhamos isto na cabeça, de que Deus não está contra nós. Deus não é nosso adversário. Deus está do nosso lado. E o Evangelho então mostra-nos isso. Jesus vem-nos mostrar um Deus próximo. Vem-nos mostrar esta proximidade de Deus através das palavras de Jesus, que obviamente são palavras que aproximam, mas também até pelo próprio facto de, no Evangelho, nós vermos Jesus no meio da multidão, o Jesus rodeado de pessoas, que mostra exatamente que Jesus convive com os outros. Jesus não é uma pessoa afastada, não tem aquela ideia de estar acima de alguém ou de ter que viver afastado de alguém. Jesus não se considera uma pessoa sagrada, ou seja, uma pessoa distante dos outros. Pelo contrário, Jesus está no meio da multidão e, ao estar no meio da multidão, dá-se conta, apercebe-se das dificuldades da vida de cada um. Como aconteceu com Jairo. Jairo, este homem religioso, chefe da sinagoga, vai ter com Jesus preocupado porque a sua filha está doente e pede a Jesus que lhe vá impor as mãos à filha para que ela fique bem. E há um pormenor engraçado no Evangelho de São Marcos que diz que Jesus acompanha Jairo. Jesus vai onde Jairo o quer levar. E esta imagem de Jesus que nos acompanha, de Jesus que acompanha o sofrimento, que acompanha a angústia deste pai, é muito expressiva esta imagem de Deus que caminha connosco e que nos acompanha. Jesus que vem ao encontro das nossas dores e das nossas angústias, não para nos consolar, mas para as transformar. Também nós fazemos esta experiência quando às vezes alguém vem ter connosco, muitas vezes nas melhores das intenções, e nos dá um abraço, nos dá uma palmadinha nas costas a dizer coragem, vou rezar por ti, que tudo te corra bem, confiança, mas que depois não podem fazer nada por nós. Não é a mesma coisa com Jesus. Jesus não vem à nossa vida só para nos conformar com o mal que nos acontece, mas vem para nos transformar. E também vemos, então, nesta passagem do Evangelho, o ingrediente principal para que aconteça a transformação, que é a fé, a importância da fé. A fé de Jairo, este homem que vem ter com Jesus porque acredita que Jesus pode fazer alguma coisa pela sua filha. A filha desta mulher, a mulher doente, a fé da mulher doente, que já nem quer falar com Jesus, percebe que se ao menos lhe tocar no manto, ficará curada. A resposta que Jesus dá a esta mulher: minha filha, a tua fé te salvou. E aqui aproveito para fazer um parênteses sobre esta maneira como Jesus trata a mulher por minha filha. Os exegetas bíblicos dizem que é a única vez no Novo Testamento em que Jesus trata uma mulher por minha filha, que mostra realmente a proximidade de Jesus para connosco, porque na fé somos todos irmãos. E depois,
quando Jairo recebe a notícia de que a filha morreu, Jesus volta a dizer a Jairo: não tenhas medo, tem confiança, basta teres fé. É importante a fé como dom de Deus, a fé como garantia de que sabemos que Deus vive connosco, caminha connosco e atravessa connosco estas dificuldades da nossa vida. Uma outra coisa que o Evangelho hoje nos diz é que Jesus chega sempre a tempo. Jesus nunca chega atrasado, Jesus chega sempre a tempo. Mesmo nas situações que parecem já não ter solução, que já está, o que não tem remédio remediado está, Jesus é o próprio remédio. Jesus chega sempre a tempo. Mesmo quando a menina já está morta e Jesus diz: não, ela não está morta, a menina não morreu, ela está doente. Porque Jesus é aquele que não falha. Jesus é aquele que está. Jesus chega sempre a tempo. E gostava a este propósito de contar-vos duas histórias que se passaram comigo. Numa era só observador, a segunda história já aconteceu mesmo comigo no tempo em que agora estive doente. Mas gostava de vos contar estas duas histórias para que percebêssemos um bocadinho o que é que significa termos Jesus presente na nossa vida. Quando eu era miúdo, 11, 12 anos, não teria mais, e devia ter as sextas-feiras à tarde livres para poder fazer o que vou agora contar. E às sextas-feiras à tarde, na paróquia de Marvila, que foi a paróquia onde eu cresci, havia um senhor padre, o senhor Padre Alberto, já de muita idade, ele morreu quase centenário, que ia dar a comunhão aos doentes que viviam num lar ao lado da paróquia, colado à paróquia. E ele, todas as sextas-feiras, com um grupo de pessoas, ia distribuir a comunhão pelos doentes. E impressionava-me sempre, porque eu também acompanhava muitas vezes, impressionava-me sempre uma senhora, também de muita idade, que passava a semana deitada na cama, surda e cega. E a senhora toda a semana, coitada, estava lá. Não se mexia muito, não falava muito, porque também não ouvia, não via. Impressionava o momento da comunhão, em que o Sr. Padre Alberto se aproximava dela, nós vinhamos a rezar, jaculatórias ou qualquer coisa, e o Sr. Padre Alberto aproximava-se dela e fazia-lhe o sinal da cruz na testa. E quando esta senhora sentia o sinal da cruz na testa, começava a falar alto, a rezar, orações que ela sabia, orações ao Santíssimo Sacramento, o Pai Nosso, rezava. Ela não ouvia, não sabia o que nós estávamos a rezar, ela não via quem é que estava a aproximar, mas aquele sinal fazia-lhe saber que estava ali Jesus. E ela rezava. E nós também rezávamos. E depois o Sr. Padre Alberto, com ternura, com a mão, tocava-lhe na face. E ela abria a boca e a língua para receber Jesus. Isto, como digo, sempre me impressionou. Porque era a companhia daquela mulher. Não via, não ouvia, mas sabia que Jesus estava ali. E aquele momento na semana era o grande momento para ela, em que a grande visita vinha ter com ela, através de Jesus, no Santíssimo Sacramento. E a segunda história, como digo, passou-se comigo, agora no tempo em que estive internado. Como sabem, não podia ter visitas, porque estava em isolamento. E depois de ter saído, depois de ter alta, comecei logo aqui a celebrar, e uma das primeiras celebrações foram as primeiras comunhões dos miúdos do terceiro ano ali dos maristas. E numa das missas, para lhes falar da importância da comunhão e de que é Jesus que vem mesmo à nossa vida, porque é mesmo Jesus que vem à nossa vida. Há católicos que acham que a comunhão que é um faz de conta, ou assim uma união espiritual. Não. Quando o padre ou alguém nos dá a comunhão e diz é o corpo de Cristo, é mesmo o corpo de Cristo. Nós, pela fé, acreditamos que ali está Jesus. Então, para lhes fazer ver a importância da comunhão e de que Jesus é este grande amigo que está sempre connosco, eu contei-lhes o que se tinha passado no hospital, que não tinha visitas, e dizia-lhes, mas todos os dias tive uma visita de um grande amigo. E quando lhes perguntei se sabiam como é que se chamava esse amigo, os mesmos não tiveram dúvida em responder, é Jesus. Sim, é Jesus. E depois perguntava-lhes, mas como é que Jesus veio visitar-me? Acham que era um passarinho que via bater com o bico na janela para me dizer olá? E os meus diziam que não, obviamente. Se acham que era assim um fantasma ou uma sombra que eu via assim no meu quarto? E os meus disseram que não.
Se acham que era uma nuvem que eu via pela janela e que achava que era Jesus? E os miúdos diziam que não. Então perguntava-lhes, como é que vocês acham que Jesus me vinha visitar todos os dias se eu não podia ter visitas? E os miúdos não souberam responder. Então lá lhes disse, pela comunhão. Porque a comunhão foi isso mesmo. Foi a visita de Jesus todos os dias, quando eu não podia ter visitas. E é isto que nós percebemos muitas vezes nas dificuldades da vida. Jesus chega sempre a tempo. Pode não chegar no nosso tempo, quando nós queremos, mas chega sempre a tempo. E Deus é aquele que não falha. Mesmo na morte. Curiosamente, nos textos do Novo Testamento, raramente aparece a morte. Sempre se diz que adormeceu. O próprio Jesus diz isso. A menina não morreu, ela está a dormir. Mesmo, só como curiosidade, nós usamos a palavra cemitério. É uma palavra cristã. Foram os cristãos que deram este nome ao sítio onde sepultavam os seus mortos. Mas a palavra cemitério, que vem do grego, literalmente significa lugar para dormir, dormitório. Porque eles tinham esta noção de que a morte não era o fim, de que adormeciam nesta vida para acordarem com Deus. Não podemos deixar passar hoje sem falar e sem refletir um pouco, ainda que brevemente, sobre a segunda leitura, que é o princípio teológico de uma opção que a Igreja fez desde sempre, mas que nem sempre esteve presente no seu horizonte, a opção preferencial pelos pobres. A Igreja assume este compromisso para com os pobres, numa dimensão social, mas também numa dimensão de anúncio, de missionação. São Paulo dizia que todos nós nos devemos empenhar na caridade, na ajuda dos mais pobres, tendo como exemplo o próprio Jesus, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Os mais pobres somos nós, porque Cristo veio para nós. Cristo é a nossa riqueza. Então, nós cristãos não devemos ficar só numa caridade especulativa, dizer que é preciso ajudar, ou coitadinhos dos que sofrem. Mas São Paulo pedia aos cristãos de Corinto, como hoje nos pede a nós, que a nossa caridade seja efetiva, que aconteça de facto. E eu gostava de vos ler, a propósito disto, o número 48 da exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, em que ele fala sobre a Igreja ser missionária e os campos onde a Igreja deve ser missionária. Vou ler. Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Mas a quem devia privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara. Não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes. Àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos. Àqueles que não têm com que te retribuir. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. E depois o Papa Francisco cita Bento XVI. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Citação de Bento XVI. Os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. E a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Continua o Papa. Há que afirmar, sem rodeios, que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos nunca sozinhos. Queridos irmãos, estas leituras são para nós um desafio. Um desafio a pedirmos ao Senhor que aumente a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Para que pela fé nós sintamos a presença de Jesus que vem ao nosso encontro e que caminha connosco. Pela esperança de sabermos que não estamos condenados ao nada, mas estamos felizmente condenados a uma eternidade com Deus. E uma caridade efetiva com um compromisso claro numa opção preferencial pelos pobres. Que assim seja.